Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E neste sábado, dia 7 de agosto, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, que hoje nos convida a mostrar a nossa vida, a nossa fé, pelas nossas obras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho deste sábado, Mateus 17, 14 ao 20. Quando voltaram para junto da multidão, alguém aproximou-se de Jesus, caiu de joelhos e disse: Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele sofre convulsões e passa muito mal. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus tomou a palavra e disse: Geração sem fé e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que ficou curado a partir desta hora. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Ele respondeu: Por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, Jesus está no meio da multidão, e alguém grita por compaixão, por cuidado, por cura, por misericórdia. E o texto de hoje apresenta um menino doente que sofre de convulsões, se joga no fogo, se joga na água, de maneira que aquele menino estava com a sua vida diminuída antes de chegar à plenitude da idade adulta. E outra curiosidade do Evangelho, que o pai do menino disse que levou o menino até os discípulos de Jesus, e os discípulos não puderam curá-lo. Não sabemos se não quiseram, mas de maneira que eles não deram conta de curar o menino. Jesus, um pouco irritado, nervoso, cura. Não nervoso com o pai, não irritado com o pai, mas talvez até mesmo com os discípulos, pela atitude, talvez de indiferença, desses discípulos para com aquele menino enfermo. Em casa, os discípulos questionam Jesus: Senhor, por que nós não demos conta de curar o menino doente? Porque vocês não têm fé. Se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês teriam dado conta. Para quem tem fé, nada é impossível. Será que os discípulos de Jesus não tinham fé? Ou será que era uma fé pouco comprometida? Será que ainda era uma fé indiferente aos gritos, aos sofrimentos? Ter fé não é apenas professar que existe um Deus, mas é cuidar dos filhos de Deus. O mundo de hoje carece de fé, mas não porque não fala de Deus. Falamos de Deus, rezamos bastante,
Não esquecemos o nome de Deus, mas esquecemos o rosto do outro. Esquecemos que a nossa fé nos compromete com os pobres e sofredores. E, portanto, o Evangelho de hoje questiona esta fé pouco comprometida e chama-nos a mostrar a nossa fé pelas obras de misericórdia que praticamos. Então vamos pedir a Jesus, primeiro, essa graça de que nós sejamos também curados por Ele e que, como discípulos dele, que Ele aumente a nossa fé, que nos dê uma fé comprometida, que ajuda as pessoas a viverem plenamente, que não se conforma com a morte de ninguém, mas principalmente com a morte dos nossos jovens. Uma pessoa de fé não se alegra com a morte do outro. Uma pessoa de fé não se alegra com a morte de um jovem, mesmo que esse jovem seja alguém em conflito com a lei. Ao contrário, uma pessoa de fé chora pela morte do outro. Uma pessoa de fé se sente responsável pela morte de um irmão e de uma irmã. Que a nossa fé nos faça solidários, comprometidos com a justiça e que nos faz capazes de nos aproximarmos de tantos gritos que vêm a nós e, assim como Jesus, curá-los e libertá-los. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Iniciamos hoje no nosso canal e também presencialmente aqui na igreja o nosso mês catequético, 4 sábados de formação sobre catequese. Hoje, o nosso primeiro dia, vamos conversar um pouquinho a pedagogia de Jesus. Vale a pena acompanhar, assistir e participar. O Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te dê um final de semana cheio de vida e de luz. Fique com Deus.